Perfeito, Deus abençoe. Amém. É uma alegria estar aqui com a Arc Brasil. Meu nome é Adriano José, eu lidero juntamente com a minha esposa, a apóstola Daniela, o Ministério Apostólico Ramo Estendido. Nós iniciamos nosso ministério em Londrina, plantamos uma igreja que hoje está lá, chama-se Comunhão Apostólica Estação Nova. Líderes que nós formamos dirigem a igreja, tocam a igreja, e nós recebemos um chamado, uma direção de Deus, de transferir o nosso ministério apostólico para Campinas. Então, hoje nós temos um centro apostólico em Campinas. Já há 10 anos, nós trabalhamos com internet. Então, todo o nosso alinhamento apostólico foi estruturado em cima da comunicação da internet. Temos, obviamente, relacionamentos presenciais, mas praticamente trabalhamos dentro dessa perspectiva de internet. Tanto que nós temos um centro integrado de capacitação, que é uma plataforma de treinamento apostólico e profético via internet. Quem tiver à disposição, desejo de conhecer a nossa plataforma de treinamento, é só entrar no nosso site, ramoestendido.com.br/EAD. Então, ali nós temos vários seminários, fóruns, congressos e etc. Eu sou mineiro, né? Nasci em Minas Gerais, mas fui para Londrina para fazer seminário teológico, fiz seminário teológico lá, acabei ficando por lá, fui ordenado lá, pastor. Já estou no ministério há mais de 30 anos, então já é uma pequena jornada, né? E quem já está no ministério há mais tempo sempre tem acertos, erros e consertos, né? Então, isso não é diferente com a gente. Nós somos alinhados apostolicamente com a apóstola Neuza Itioca aqui no Brasil e internacionalmente com o apóstolo Chuck Pierce. Nós fazemos parte da rede apostólica Globe Spheres, que é a base, a sede, é em Corinth, na região metropolitana de Dallas, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos a honra de participar do Conselho Apostólico Brasileiro, que é coordenado pelo apóstolo Arnes, e também fazemos parte da Coalizão dos Ministérios do Brasil, que é uma coalizão dos 5 ministérios, com representantes do Brasil todo, coordenado pelo apóstolo Coraiol. Nós estamos em Campinas e nosso ministério, basicamente, ele se move dentro da perspectiva da unção da tribo de Issacar. A tribo de Issacar era uma tribo que conhecia os tempos e as estações, e por conhecer os tempos e as estações, sabia o que Israel devia fazer. Era uma tribo de consultoria estratégica e foi chave na expansão do reinado de Davi. Então, nós nos movemos apostolicamente, mas com uma ênfase profética bem intensa, bem importante. E o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com esta unção de Issacar, compreendendo em que tempo nós estamos. Não é? Então, eu quero convidar a todos vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 9, capítulo 16, versículo 9. Vamos lá. Depois dos 50, óculos, né? Vejam o que está escrito aqui. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, cremos que este é um tempo que, segundo o teu plano eterno, o Senhor estabelece uma porta grande, oportuna para o trabalho, e há muitos inimigos. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós a graça e a sabedoria para que nós possamos atravessar esta porta e acessar o novo,
acessar as Isso. promessas, acessar uma nova porção do que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Dentro da nossa Bíblia, a Bíblia que nós lemos, o próprio Deus inseriu nela o seu calendário para que nós andássemos neste calendário. E quando você vai lendo a sua Bíblia, você vai percebendo que Deus estabeleceu um ciclo redentivo de meses, que começa na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, Deus estabelece que ali seria o primeiro e o principal dos meses e, consequentemente, meses vão surgindo. E nós estamos hoje no 5º mês deste ciclo redentivo que Deus inseriu nas Escrituras. E, mais especificamente, nós estamos no mês chamado Ave, no 5º mês, que está na nossa Bíblia, mas que durante muito tempo nós lemos a Bíblia e não tivemos a devida atenção de observar que o próprio Deus estabeleceu o seu calendário para que nós andássemos nele. E o que é interessante é que no mês de Ave, exatamente no mês de Ave, foi quando Deus planejou e estabeleceu uma porta aberta para os filhos de Israel. Exatamente hoje, nós estamos em 9 de Ave. Foi exatamente este dia que Deus abriu uma grande e oportuna porta para que Israel saísse do Egito e entrasse na terra da promessa. Então, este é um tempo para que nós estejamos identificando esta porta oportuna e grande que Deus estabelece diante de nós, para que nós possamos romper, para que nós possamos atravessá-la, para que nós possamos acessar o novo, as promessas, a porção que Deus tem para nós. Agora, há muitos inimigos, como houve nos dias de Israel. E qual foi o grande inimigo de Israel? Havia muitos, havia os gigantes, havia as fortalezas, mas qual foi o pior inimigo de Israel, que inclusive impediu que Israel entrasse por essa porta grande e oportuna? Foi a incredulidade. Diante de um relatório pessimista e ameaçador de 10 espias, de 10 líderes, toda a congregação foi influenciada e toda a congregação passou a murmurar, movendo-se em incredulidade, em desobediência e rebeldia. Israel deveria experimentar em 9 de Ave um grande romper, um avançar extraordinário. Porém, por causa da incredulidade, não entrou nas promessas, não entrou no novo, não entrou na nova porção. Pelo contrário, foi levada para o deserto da disciplina. Agora, acontece que isso foi a experiência de Israel. Agora, a Bíblia diz em Malaquias 3:6, o Senhor diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Isto quer dizer que o mesmo plano que Deus teve para 9 de Ave, de colocar uma porta grande e oportuna para que Israel pudesse entrar, ele continua estabelecendo esta porta diante de nós. Ele não muda. O plano continua o mesmo. A questão é que nós precisamos enfrentar, sobretudo, este inimigo da incredulidade, para que nós possamos ver esta porta e acessá-la. E veja, isso precisa ser feito no tempo, porque se você olha para Números capítulo 14, logo depois da murmuração, da reclamação, da rebeldia, os filhos de Israel quiseram entrar na terra prometida, mas a porta já estava fechada. E eles perderam aquela oportunidade que, para voltar a tê-la, levou 40 anos. Então, nós precisamos hoje, eu quero profetizar,
que Deus colocou diante dos irmãos uma porta grande e oportuna para o trabalho. Deus, dentro do seu plano redentivo, neste tempo, tem uma porta aberta para a Ark Brasil, em nome de Jesus. Eu estou aqui para profetizar que esta porta está aberta para que a Ark Brasil possa entrar por ela e acessar o novo, acessar as promessas, acessar essa nova porção, ter este avanço e esta conquista neste tempo. Agora, é importante, é fundamental lidar com a incredulidade. É fundamental para que possamos entrar por esta porta em nome de Jesus. Dentro desta perspectiva, por que Deus não tolerou a incredulidade dos filhos de Israel? Primeiro que Paulo diz em Romanos 14, 23, que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas há algo muito importante que nós muitas vezes observamos, mas não damos a devida dedicação, que é a ordem divina. Há uma ordem divina para você passar pela porta que Deus abre. Há uma ordem divina para que você possa acessar o que Deus tem prometido. Há uma ordem para o seu futuro. Há uma ordem para o seu futuro. Eu vou repetir isso. Há uma ordem para o seu futuro. Então, muitas vezes, a questão não é que a porta não está aberta. Ela está aberta. Mas, muitas vezes, nós não entramos por causa da incredulidade. E, muitas vezes, nós estamos nessa incredulidade porque não estamos na devida ordem divina para o nosso futuro. O nosso Deus é um Deus de ordem. Quando nós vamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que havia trevas, havia caos, mas o Espírito de Deus pairava, ou seja, ele se movia. E conforme ele se movia, de repente, Deus começa a falar. E conforme ele se move e conforme ele vai liberando a sua palavra, o caos e as trevas vão sendo vencidos. Deus vai colocando ordem na criação. O nosso Deus é um Deus de ordem. E quando ele termina o capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus viu o que ele havia feito e que era muito bom. Para que você e eu, para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus, nós precisamos nos submeter ao mover do Espírito e à liberação da palavra profética do Senhor e sermos colocados nessa ordem divina. Uma outra questão muito importante dentro desta ordem para o futuro, quando os filhos de Israel eles saem do Egito, em direção à terra prometida, chega um determinado momento que Deus põe uma ordem para o futuro. E veja que é uma ordem diferente do nascimento dos líderes das tribos. Cada líder de cada tribo, tinha uma ordem de nascimento. Mas quando eles estão indo para o futuro, Deus começa a pôr ordem na marcha. Números capítulo 10, isso fica muito claro. Deus começa a dizer, primeiro o estandarte de Judá. Junto com Judá vem Issacar. Depois de Issacar, Zebulon. E assim por diante. Para que Israel pudesse conquistar a terra da promessa, foi preciso colocar ordem nas tribos. Ordem no arraial, ordem no movimento de marcha. Para que eu e você possamos conquistar as promessas que Deus tem para nós, este é um tempo para nós nos encaixarmos nesta ordem para o futuro. Quando nós olhamos agora no Novo Testamento, para nós termos este fundamento no Novo Testamento,
Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo deixa claro que Deus não só levanta a igreja, mas põe ordem nos dons. Lá em 1 Coríntios 12, 28, Paulo declara que Deus primeiramente estabeleceu apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Se nós quisermos andar e nos mover em milagres, Deus estabeleceu uma ordem nos dons. Primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro mestre, depois operadores de milagres. É certo que na igreja a pedra angular é Cristo. O fundamento é apostólico e profético, mas há uma ordem nos dons. E se nós nos alinharmos com esta ordem divina, nós acessamos esta realidade sobrenatural de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas. O nosso Deus é um Deus de ordem. Há uma ordem divina. No reino de Deus há uma ordem que não é segundo o curso deste mundo, que não é segundo o espírito deste século. Por isso é fundamental nós renovarmos a nossa mente e para que nós possamos nos enquadrar, nos encaixar nesta ordem divina. Nesta jornada que tenho de um pouco mais de 30 anos, em que tive acertos, erros e consertos, e meditando sobre a ordem para o futuro, Deus tem colocado alguns pontos chaves para que nós possamos entrar por essa porta grande e oportuna e os muitos inimigos não nos bloquearem. Os muitos inimigos não atacarem a nossa fé. Os muitos inimigos não promoverem em nós incredulidade. E eu quero aqui, com a graça do Senhor, compartilhar com os irmãos esse testemunho. Né? Então, dentro desta ordem divina para o futuro, que eu consigo ver dentro desta unção de sacar neste tempo, em que o plano de Deus é estabelecer essa porta grande e oportuna para o trabalho e há muitos inimigos, né? Nós precisamos levar em conta algumas questões. Primeiro, o nosso testemunho. Eu quero convidar vocês para as Escrituras, no livro de Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Veja o que está escrito. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todas as provas que nós somos aprovados, nós recebemos uma coroa. Coroa é símbolo de governo. Coroa é símbolo de reinado. Aleluia. Talvez a gente diga assim, mas eu reinar? Pois é. Em Apocalipse, capítulo 5, o Cordeiro, ele nos comprou e nos constituiu reis e sacerdotes para reinarmos. E é importante nós compreendermos que estas áreas que nós fomos provados e aprovados, que nós temos autoridade, que nós temos governo, é exatamente o nosso testemunho. Então, é preciso que eu e você tenhamos clareza do nosso perfil de testemunho ao longo da nossa jornada. Uma das coisas que o Espírito Santo tem trabalhado comigo neste tempo é, Adriano, veja, nesses 30 anos, 31 anos, qual tem sido a sua história de aprovação? De aprovação. Isso é muito importante.
todos nós precisamos ter clareza das nossas experiências de aprovação. É o nosso testemunho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Então, nós precisamos ter clareza do nosso testemunho, do nosso perfil, do nosso histórico de aprovação, porque é neste perfil que nós temos coroa, que nós temos governo, que nós temos autoridade. Um outro aspecto importantíssimo nesta ordem para o futuro são os dons espirituais. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 7. Diz assim: quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. Isso aqui é uma tentação de todo pastor, de todo ministro, querer que os crentes sejam como ele. E Paulo não é diferente. Paulo diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Contudo, olha o que ele diz seguindo aí. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Vou repetir. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Irmãos, irmãs, olha, nós precisamos ter clareza de quais são os nossos dons. E quais são os dons que nós não temos. Muitos dos nossos desgastes é porque nós nos cobramos por dons que não temos. E nós precisamos ter coragem de dizer, olha, este dom eu não tenho. Mas, Senhor, o Senhor pode levantar outros que têm outros dons. E então Deus pode e quer te usar para levantar outros com dons que você não tem. Mas é preciso que nós tenhamos clareza e ordem. Paulo deixa claro, olha, eu queria que todos vocês fossem como eu. No entanto, não é assim. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Nós precisamos ter clareza dos dons que temos, mas eu vejo que até mais importante a gente saber o dom que a gente não tem. Para que a gente possa valorizar o dom do outro. Para que a gente possa respeitar o dom do outro. Para que a gente possa precisar do outro. E assim ser um corpo. O terceiro aspecto que eu vejo extremamente importante nesta ordem para o futuro é o ministério. E eu quero convidar você para 1 Pedro 4:10. Em 1 Pedro 4:10, Pedro diz o seguinte: servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Então, o dom que eu recebi, o dom que eu tenho, determina o serviço que eu faço. Então, eu não vou querer fazer um serviço que eu não recebi ferramenta para fazer. E eu vou tirar dos meus ombros todo o jugo de culpa de determinado serviço. E eu vou abrir o meu coração com vocês aqui. Eu não tenho no meu ministério, eu, Adriano, eu não tenho dom e não tenho um chamado do cuidado pastoral no sentido, vou ser bem específico, fazer visitas pastorais. Quando eu faço visita, e eu faço de acordo com o dom que eu tenho. Então, por exemplo, as pessoas normalmente sabem que quando eu vou fazer visita, vai ter uma revelação profética. Ou porque Deus deu uma palavra profética e então eu vou lá. Mas eu não tenho como servir os irmãos para estar na casa deles tomando um cafezinho que é tão importante, que é tão fundamental. Mas eu não tenho este dom. Então, é muito importante que você saiba que o seu dom
define o seu serviço. Agora, é certo que na congregação há necessidade de serviços que muitas vezes você não tem o dom para fazer, então você não vai fazer aquele serviço, mas o outro vai. Então você vai levantar pessoas que vão desempenhar aquele serviço. Mas é importante que você não se condene, não se culpe, não se cobre por um serviço que Deus não te mandou fazer, porque Ele não te capacitou com dom. Então, primeiro, o testemunho, esse histórico de aprovação nas provas. Segundo, o dom que você tem e o dom que você não tem. Terceiro, o ministério, o serviço, o que Deus te capacitou para fazer. Em quarto lugar, a esfera de ação. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. E eu quero ler com você o versículo 8 e depois a partir do versículo 13. Diz assim, olha o que está escrito. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Agora, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo tinha clareza até onde ia o limite da sua esfera de ação. Por quê? Porque a sua autoridade estava limitada a essa esfera de ação. Nós precisamos ter clareza desse limite, dessa fronteira, da extensão que Deus demarcou. Por quê? Porque fora desta fronteira, fora deste limite, nós não temos o respaldo de Deus. Não temos. Por isso que o próprio Jesus, quando conta a parábola dos talentos, ele diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Aquele que é infiel no pouco, o pouco que tem, lhe será tirado. Então, essa extensão de esfera de ação, que Paulo vai chamar no versículo 16 de campo, ela precisa estar muito clara, muito definida. Isso precisa estar, nós precisamos ter essa clareza. Paulo tinha essa clareza, sabe por quê? Porque a igreja de Corinto não estava aceitando a autoridade apostólica de Paulo. E Paulo diz, eu tenho clareza que o limite da esfera de ação que Deus demarcou se estende até vocês. Então, eu tenho autoridade sobre vocês. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, o perfil de testemunho, o histórico de aprovação nas provas. 2, os dons. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Terceiro, servir uns aos outros de acordo com o dom. E quarto, o limite da esfera de ação. E por último, eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios, capítulo 4. E é aqui que nós precisamos ter clareza. 1 Coríntios 4. A partir do versículo 14 diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Quando a gente vai, por exemplo, para Filipenses, capítulo de número 3,
versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, por mais experientes que possamos ser, é fundamental que nós tenhamos líderes que nos inspiram. Líderes que nós temos como modelo. E era isso que Paulo estava chamando a atenção dos irmãos de Corinto e depois dos irmãos de Filipos. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam seguir a mim como uma liderança. E ele faz a diferença entre pai e preceptor. Vocês têm muitos preceptores, mas não muitos pais. É extremamente importante que nós saibamos que Deus usa muitos para nos ajudar. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos ter líderes de referência, líderes de modelo, líderes que exercem sobre nós esta perspectiva de paternidade. Que nós possamos dizer, eu sigo esse referencial em nome de Jesus. Nós precisamos ter, nesta ordem, quais são os preceptores, são irmãos queridos, preciosos, que nos ajudam, mas não são muitos da nossa referência, que nós vamos seguir o modelo. Então, essa é a palavra que eu quero liberar sobre vocês. O plano de Deus não mudou. O mês de Ave. E é interessante porque a palavra ave, o mês de Ave, tem a ver com paternidade divina. E este Pai amoroso, aleluia, ele estabelece uma porta aberta, grande, oportuna diante de nós. Agora, há muitos inimigos. E os inimigos vão querer gerar esta incredulidade. E uma das maneiras que o inimigo utiliza para promover essa incredulidade é gerando bagunça, fragmentação, desordem. Por isso, eu quero concluir a palavra com o texto de Paulo aos Efésios, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há bagunça, no qual há dissolução. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque quanto mais cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, como na criação, o próprio Espírito de Deus vai nos levar a esta ordem divina para o nosso futuro. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos por esta porta aberta para o futuro, esta porta aberta para o novo, esta porta aberta para as promessas, esta porta aberta para a nova porção, a nova medida. Em nome de Jesus, ajuda-nos para que nós triunfemos sobre toda estrutura, sistema, dinâmica de incredulidade. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos por todo tipo de murmuração, por todo tipo de dúvida, medo, Senhor, toda estrutura de raciocínio preso ao velho, ao retrocesso, em nome de Jesus. Que o teu Espírito e a tua palavra nos ajudem na perspectiva de nós nos encaixarmos na ordem divina para o futuro, em nome de Jesus. Pai, nossa oração é para que o Senhor abençoe mais e mais cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus, neste tempo. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar, então, a palavra novamente, nós temos neste EAD Studio Online, que está lá no nosso site, ramoestendido.com.br/EAD, nós temos vários cursos. E um deles se chama Escola Intensiva de Issacar. Como que você pode compreender os tempos e as estações e encontrar esta sabedoria divina.
Então, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão a todos, né, os irmãos da ARC Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia. Apóstolo, bênção, palavra tremenda, palavra poderosa. Eu sei que tem os pastores aqui, os apóstolos têm algumas perguntas, talvez, assim, ou Sim. queiram falar algumas coisas. Eu sei se temos alguns minutinhos para que a gente possa investir. Vamos deixar o Osias passar a palavra. Osias, pode entrar. Apóstolo Adriano, Pois não, querido? é muito impactante, né? Essa de sacar, da gente conhecer os nossos tempos. Mas, por outro lado, a gente vê uma igreja meio omissa e meia, vamos dizer assim, não vou dizer a palavra ignorante, mas mesmo assim, sem conhecer muito bem a questão do que Deus está fazendo politicamente. Né? E qual é a posição da igreja, tá? Em se posicionar politicamente, em saber a hora de protestar, saber a hora de levantar a bandeira do cristianismo, né? Como é que vocês têm ensinado as pessoas da rede de vocês aí em relação a essa questão da igreja e a política? Tá. Muito boa a sua pergunta. Primeiro, quando nós compreendemos os tempos e as estações, isso pauta a nossa vigília. Por exemplo, nós temos uma vigília web que ocorre toda sexta-feira, das 18 às 6 horas da manhã. O que pauta a nossa guerra não são as crises ou necessidades, mas a compreensão dos tempos. Então, cada sexta-feira, nós vamos discernindo os tempos, as estações, e vamos proclamando sobre, não só sobre a igreja, mas sobre a nação, para que o reino de Deus e o governo de Deus traga domínio sobre o governo civil. Muito semelhante aos dias de Elias. Aos dias de Elias, a palavra que Elias proclamava trazia interferência direta nos governos mais terríveis de Acabe e Jezabel. Então, nós entendemos que antes de sermos cidadãos brasileiros, antes de sermos políticos e antes de sermos políticos partidários, nós precisamos ser vigias do reino. E como vigias do reino, nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo no tempo e devemos proclamar. Numa dessas vigílias foi quando Deus nos disse que ele curaria o Brasil a despeito do Brasil, dos brasileiros e até da própria igreja brasileira. O texto que ele trouxe ao nosso coração foi o que está em João, capítulo 5, de 1 a 15, quando Jesus cura o enfermo no tanque de Betesda. O enfermo não tinha fé, não tinha pedido para ser curado. Quando Jesus pergunta sobre a cura, ele não tinha fé, e mesmo assim, Jesus foi lá, curou, ele se colocou em pé, e quando ele ficou curado, os religiosos não aceitaram, porque Jesus havia curado no sábado. Então, desde lá, nós temos proclamado que o Senhor vai curar o Brasil, vai levantá-lo da sua enfermidade, ele vai se mover de maneira saudável, próspera e uma nação influente no cenário internacional. Outra questão muito importante é que nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter... E eu vejo, acho que quando você colocou, e colocou muito bem, a questão da igreja, eu creio que está faltando muito discernimento. E às vezes, a igreja se move mais por uma questão ideológica. E aí, ainda que seja uma ideologia conservadora e ainda que seja uma ideologia de direita, vamos colocar assim, muitas vezes a ideologia conservadora de direita entorpece o discernimento.
E às vezes, a nossa ação de cidadania cristã, conservadora, de direita, acaba entorpecendo o nosso discernimento. E nós temos entrado no arrependimento por identificação. Vou dar um exemplo claro. Essa questão que está atual da Natura, com o Tami e etc. Muitos entraram no protesto. O que aconteceu? A Natura se valorizou, foi a empresa de maior valorização no mercado esta semana. Foi uma jogada de marketing que eles tiveram o que eles queriam, que era aumentar o valor da empresa e de venda, e o ativismo político ideológico em nome de valores cristãos serviram de plataforma para fazer prosperar essa empresa. Nós não podemos cair nessas armadilhas. E para nós não cairmos nessas armadilhas, nós precisamos ter mais discernimento. E veja, eu quero deixar muito claro, com isso eu não sou contra o ativismo, seja ele político, seja o ativismo cidadão, eu não sou contra. Mas para fazê-lo, nós precisamos ser menos apaixonados. Nós precisamos fazê-lo com mais discernimento. Com mais discernimento. Para que nós possamos saber a hora do silêncio ser o protesto. Né? Do silêncio ser exatamente a contramão do que eles estavam esperando. Né? Por quê? Porque a Natura não é o primeiro. Houve com a CIA, houve com uma outra empresa, foi o mesmo marketing. Então, nós precisamos ter discernimento. Outra coisa fundamental que nós precisamos discernir. Tá? Nem sempre o rei que nós queremos, é o rei que Deus quer. Então, e isso muitas vezes nós temos dificuldades de discernir o rei que Deus quer e o rei que nós queremos. E isso interfere na nossa ação cidadã, na nossa ação política. Por quê? Porque nós damos mais valores à ideologia conservadora de direita do que o discernimento e aquilo que Deus está direcionando. Então, nós do ramo estendido e a todos os que estão alinhados conosco, nós instruímos o que está lá em Efésios capítulo 5, eu quero chamar os irmãos para Efésios capítulo 5, quando Paulo diz o seguinte: os dias são maus. E como você disse, os dias são maus mesmo. Tá? E Paulo diz o seguinte, a orientação dele é a que nós temos anunciado. Diz assim, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pergunta. Fala, pastor Josildo Maximino. Isso, estamos aqui em La Corunha, 40 graus. Que beleza. Calor, tremendo calor de Rio de Janeiro aqui na Espanha. Nós somos parte de um grupo em Moçambique, porque temos um projeto ali, pastor. E Sim. os pastores, ultimamente, estão muito agitados por causa das novas leis de perseguição que vêm contra as igrejas, né? Sim. Curiosamente, a visão mundial estabeleceu umas pautas dentro de Moçambique e essas pautas prejudicam as igrejas menores. Então, os pastores moçambicanos se dirigem uns aos outros como camarada. E camarada é aquela velha expressão do comunismo, do tempo Sim. do Moçambique comunista, né?
Então, pastor, eu vejo muitos pastores metidos ali até o pescoço, né? Na defesa da sua posição partidária e tal, e tal. E eu queria saber do irmão, até que ponto isso prejudica realmente a obra do Senhor, quando ao invés de que os leigos se metam na política, como é o que eu, pelo menos no meu ministério, sempre recomendo isso, né? E que os pastores se mantenham sempre naquela neutralidade em relação a isso, para proteger o próprio rebanho, por respeito às pessoas na igreja que têm pensamentos distintos, né? Então, o irmão não crê que esse tipo de envolvimento dos pastores na política prejudica e tem deteriorado a qualidade da igreja, não só em Moçambique, mas em alguns outros países africanos? A sua pergunta ela é muito importante, ela é chave. Eu vou precisar da graça de Deus aqui para responder. Como... Eu vou passar para eles a resposta. Deixa eu compartilhar algo que eu tenho assim meditado, refletido nesses últimos tempos, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a palavra igreja é a palavra grega eclésia. A primeira vez que Jesus chama o seu movimento, ele chama de eclésia, está lá em Mateus capítulo 16. Agora, é interessante que quando ele vai dar nome ao seu movimento, ele não usa nenhuma palavra religiosa, ele não usa templo, ele não usa tabernáculo, ele não usa sinagoga. Ele usa eclésia. E nos dias de Jesus já havia outro tipo de eclésia. Por exemplo, em Atos capítulo 19, quando Paulo está provocando uma revolução em Éfeso, lá em Éfeso havia a eclésia. Se nós olharmos para Atos capítulo 19, ali depois do versículo 39 em diante, o tradutor traduziu como assembleia, estabeleceu-se uma assembleia. Só que no grego a palavra não é assembleia, a palavra é eclésia. E a eclésia, ela tinha uma perspectiva de decidir, era um organismo de decisão política executiva da cidade, daquele território. Então, é interessante porque Jesus, quando vai dar nome ao seu movimento, ele dá o nome de eclésia. Então, todo mundo sabia o que era uma eclésia, porque eles já tinham. É como se Jesus chamasse hoje, olha, o meu movimento vai chamar Casa Legislativa. Todos nós sabemos o que uma Casa Legislativa faz. Qual era a grande diferença? É que Jesus disse, a minha eclésia. E isso diferenciou da outra eclésia. Porque a outra eclésia era voltada dentro da perspectiva do Império Romano, e quem governava espiritualmente a outra eclésia era Diana, a rainha, a deusa dos Efésios. Agora, é importante nós compreendermos que Jesus, quando ele diz da sua eclésia, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vou dar a ela as chaves do reino. O que ela ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que ela desligar na terra será desligado nos céus. O conflito está é que muitas vezes nós estamos deixando de ser a eclésia de Jesus, que usa as chaves do reino para desligar e ligar, e nós estamos nos tornando a eclésia do Império Romano, regida pela Rainha dos Céus. Essa é a questão. Agora, dentro desta eclésia de Jesus, havia esta perspectiva de um organismo governamental. E isto interfere no governo civil. Então, nós
não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos este lugar da eclésia de Jesus, que usa as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. Ou seja, para trazer o governo de Deus sobre o governo civil. Agora, é importante nós compreendermos que essa estrutura da rainha dos céus, que é da Diana, que é uma estrutura babilônica, ela é legalista. Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que ela esgota a mente para mudar os tempos e as leis. Então, o que ocorre? A igreja está saindo do seu lugar de batalha espiritual, de autoridade, de reino para governar, para entrar simplesmente num ativismo político. Essa é a questão. Agora, é certo que tem pessoas que Deus chama para serem atores no cenário político. Há vozes que Deus chama para operar no cenário político. Há vozes proféticas específicas para operar no cenário político. Então, por isso que nós precisamos da ordem divina, saber qual é o nosso perfil de testemunho, qual é o nosso dom, qual é o nosso ministério, qual é o nosso campo, que liderança nós seguimos como modelo, para que nós possamos saber o seguinte: espera aí, dentro desta ordem divina, Deus me colocou para ser um agente, um ativista do reino na área da política. Então, e dentro disso também o seguinte: nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós precisamos equipar os crentes para que eles possam ser sal da terra e luz do mundo, nas esferas que cada um for sendo colocado. Então, vamos dizer assim, é preciso discernir qual é a ordem do reino para que cada um possa cumprir a vontade de Deus. Amém. Agora eu creio que uma das coisas que eu tenho intercedido pelo povo de Deus no Brasil e fora do Brasil, nós precisamos de mais discernimento para compreendermos qual é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus que nos diz respeito, que nós vamos ter que prestar contas, tá? E não entrarmos naquilo que o outro faz com maestria, o outro faz com excelência, né? Eu estava fora do ar por alguns minutos, porque aqui está chovendo torrencialmente e faltou luz por não sei quantos minutos, mandei uma mensagem, mas o Osias acho que entrou em gravação. A nossa primeira gravação foi salva, está tudo salvo. Então, graças a Deus, exatamente hoje, porque, apóstolo Adriano, essa palavra que o irmão tem colocado, eu perdi talvez alguns minutos aí da transmissão, mas eu vejo assim um assunto extremamente importante dentro desse processo que nós estamos atravessando, a compreensão. Eu peguei algumas palavras aqui que o irmão trouxe hoje aqui como essa mensagem, falando sobre a ordem, e nós temos que entender, e pelo que foi colocado aqui dentro da mensagem, esse discernimento sobre o papel, nosso papel, em atuar dentro do dom e, de fato, fluir dentro daquilo que é o chamado de Deus, para não perdermos tempo e, principalmente, num momento como esse, um sofrimento inútil, estarmos passando por situações críticas, por estarmos colocando as mãos em uma situação que não é o propósito, não é o chamado de Deus. Essa sala, para nós, é uma sala muito confortável no sentido de alegria, de prazer, porque
eu entendi bem a colocação do irmão no seu testemunho pessoal, falando a respeito da questão da visitação e tudo mais, porque, de fato, o nosso entendimento até aqui sobre a questão apostólica tem sido que a igreja local, o serviço pastoral, o serviço da comunidade, ele é real, dentro da realidade de cada lugar. Não estou falando do templo, das construções, estou falando da igreja que atua, o irmão colocou a congregação. E essa congregação, o ajuntamento dessa congregação, ela tem o cuidado dentro daquela realidade local. Mas Sim. O dom ativo do apostólico, vamos chamar assim, o ofício apostólico, que chega dentro daquele lugar e que traz para o externo, ou seja, é a capacidade de exportar. E uma igreja, ao receber de Deus naquela comunidade, naquele lugar, ela pode contribuir com o reino de Deus, através daquela experiência, através daquele avanço. Então, essa exportação que a gente entende como envio, como estarmos, de fato, atuando para fora, né? E lidando com essa realidade. Essa palavra que o Osias começou, quando ele citou a questão desse momento que nós estamos vivendo, eu gostei muito dessa palavra, particularmente gostei muito dessa reflexão sobre o papel, sobre esse exagero que muitas vezes pode nos tornar, dentro desse mecanismo, um monte de legalistas, ou seja, nos tornarmos um grupo de legalistas radicais e que não vai percebendo, porque é tanta enfermidade acumulada de tantos açoites que foram produzidos durante esse período que passou, que a igreja evangélica chega de repente, talvez não preparada para lidar com esse momento e vai se atropelando, porque aí nós temos a diversidade de pensamentos, né? Sim, e aí vem o ponto de equilíbrio entre peraí, você não pode ultrapassar aquele limite que lhe cabe, ou seja, aquilo que você tem que... Né? E essa visão da palavra de Jesus importar todas essas expressões usadas naquele tempo para trazer uma nova compreensão, eu acho que essa afinação precisa ocorrer, porque essa chamada nova ordem mundial, ela nada mais é do que a velha rebelião. Então, é a nova ordem tentando correr para vender uma... É como Satanás que chegou para Eva e disse, olha, ele sabe que se você comer desse fruto, que ele não quer que você coma, você vai se tornar como ele. Mas só que nós já tínhamos sido criados à imagem e semelhança dele. Então, o diabo vem para desfazer, para invalidar aquilo que já somos diante de Deus, aquilo que já recebemos diante de Deus, para tentar depois nos vender como uma nova revelação, como algo novo. Então, eu vejo essa nova ordem, a tentativa, eles estão tentando, através dessa reorganização do conflito civil, se eu entendi o que o Osias colocou, porque essa desordem na sociedade é a forma, no espiritual, é a forma como esses demônios se reorganizam, que você é tanta pancada de um lado e de outro, que eles agora precisam se reorganizar para atuar dentro desse sistema. Então, eles não estão compreendendo como atuar. Então, se cria toda essa bagunça, e se nós não tivermos, de fato, discernimento, e aí o irmão tem um pouquinho de paciência comigo, eu estou tentando refletir sobre aquilo que o irmão pregou, para ver se eu entendi, se ele não me corrige. E se nesse bombardear de coisas, a igreja se alinha no Senhor, quer dizer, ela pare de ouvir as vozes externas e foque de fato, e essa linha esse alinhamento de dizer assim, olha, nós não podemos estar num tempo como esse displicentes quanto ao alinhamento. A gente precisa estar constantemente reavaliando, ouvindo, parando e vendo o que o Senhor está mostrando à igreja. Porque o que o irmão está falando, Deus está falando, o Espírito Santo está falando, não é com um grupo tal, ele está falando com a igreja, o planeta, ele está mostrando, de fato, à igreja o que precisamos, de fato, entender. A demonstração disso são as lives das quintas-feiras que nós temos visto
os apóstolos, pastores, né, líderes que têm vindo aqui falar o alinhamento daquilo que Deus está mostrando, que entra em completa conformidade. Mesmo falando de textos diferentes, o Espírito Santo está falando com a igreja que essa é uma temporada que ele permitiu e que era necessária. E que era necessária para ter alinhamento, para ver essa postura e para ver essa compreensão. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos ter, de fato, engenheiros, médicos, todos eles atuando no reino de Deus, para o reino de Deus, dentro dos lugares onde o dom, né, o dom ativo, a chamada. Uma questão dentro disso que você está colocando, nós precisamos olhar, por exemplo, o período que Israel foi governado por Saul. Foi um período que a Arca da Aliança foi desprezada em Kiriat Jearim. Né? Agora, o que acontece? Quando Deus unge Davi para reinar, os filisteus já se colocam para impedir, para prender Davi. Está lá em 2 Samuel 5, né? A partir do versículo 17. Davi consulta ao Senhor. E é isso que a igreja precisa. Né? Ela não pode sair já no combate sem essa consulta ao Senhor, sem esse discernimento do Senhor, sem esta estratégia do Senhor. Davi vai consultar o Senhor dá a ele a estratégia, ele vai lá e prevalece. Ele diz, o Senhor rompeu as fileiras dos inimigos como quem rompe as águas. O que acontece? Os inimigos se remontam. Exatamente isso que você está falando. Eles se reorganizam. Quando eles se reorganizam, Davi não sai de primeira confrontando. O que Davi faz? Ele consulta o Senhor. Então, a base não é o enfrentamento em si. Né? A base é o discernimento. A base é a consulta ao Senhor. A base é a estratégia divina. Ele recebeu a estratégia divina? Sim. Aí ele parte para o confronto. Né? Então, o que eu percebo que... E a minha oração, a minha intercessão como um profeta vigia, né, tem sido de estimular os intercessores, os vigias, para se colocarem numa posição de intercessão para que os líderes, sobretudo os líderes de referência, eles possam se mover mais por discernimento e estratégia, por consultar ao Senhor, do que simplesmente um embate em si. É nesse sentido. Né? E aí, Deus vai usar cada um conforme o seu perfil de testemunho, conforme o seu dom, conforme o seu ministério, conforme a sua esfera de ação, né? Dentro da liderança que o inspira, que ele segue como modelo. Então, é dentro disso. Não é fugir do embate, mas o embate precisa ser com esta ordem divina. Porque você vai confrontar a ordem, esta nova ordem mundial, com a ordem divina, com a ordem do reino. E ela começa compreendendo qual é a vontade de Deus, tá? Dentro desse discernimento. Para a gente não cair numa armadilha como essa que eu citei da Natura. Sim. Porque foi uma armadilha. Sim. Jogo de marketing. Jogo de marketing. E já é o terceiro. E o seguinte, e já é o terceiro. Então, a gente já deveria ter aprendido. Sim. É como então, nesse sentido. Falem mal, mas falem de mim. Então, é um ditado, né, que é uma estratégia antiga, mas que continua. Eu acho que isso é a questão da maturidade. Chegarmos ao nível de maturidade. Acho que vai acontecer. Nós ainda há um fermento aí que precisamos tratar, né? Mas eu sou otimista, sabe? Eu creio que nós estamos vivendo dias desse despertamento e esse período de pandemia, acima de todas as circunstâncias e ações do inimigo, Deus, na sua soberania, está
se movendo de uma maneira extraordinária. Não estamos sós, né? Como o Santo levou a Jesus lá no deserto para passar toda aquela provação, ele estava com ele. Quando Israel, mesmo na sua atitude, em todo momento do deserto, Deus estava presente, manifestando essa porta que nós precisamos reconhecer, precisamos atravessar. Ela é revelada, e Yeshua é essa porta. E ele mostra que ele, sendo a porta, ele torna-nos sempre para o princípio. Por exemplo, essa palavra que o irmão colocou sobre Davi e Saul foi uma palavra que no ano passado, em setembro, Deus nos falou a respeito do que nós não entendíamos. Vou dizer que entendi o que ia acontecer esse ano, mas que nós teríamos uma guerra muito longa, extensa. Foi a palavra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que havia uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, e que a casa de Davi ia se fortalecendo, mas a de Saul ia se enfraquecendo. Mas seria uma guerra longa. E ela está sendo longa, mas Deus está atuando de forma poderosa, e a casa de Davi está sendo restabelecida. Agora, eu também sou otimista, eu creio que a igreja que o Senhor vem tocar não é uma igreja com mancha, com ruga, com mácula. Então, há um processo de glorificação aí que vai manifestar, as promessas vão se cumprir, independente dessa situação, e eu creio na palavra que o apóstolo tocou a respeito de que há momentos em que simplesmente a ordem divina é não faça nada, fique na posição, porque no nosso entendimento era partir para o revide, mas existe um momento que Deus diz assim, como Josafá, eu não tenho força, eu não tenho capacidade de enfrentar isso, e Deus diz, não, você vai, se posiciona como um adorador, se coloca aquilo que você tem e deixa que essa guerra o Senhor vai assumir. É possível, essa palavra do tanque de Betesda, achei tremenda, porque mostra que Deus sabia, 38 anos atrás, aquele homem estava doente, antes mesmo do Senhor vir, antes dele tabernacular, ele já conhecia o drama daquele homem. Então, vê que tem coisas que são já conhecidas. Então, quando chegou ali, o Senhor já sabia exatamente tudo o que tinha que acontecer e nem perguntou para ele se ele explica ou se... Então, isso é uma palavra de esperança para esse tempo, uma palavra de que muitas vezes não é a nossa teologia, não é a nossa compreensão, a nossa revelação que vai entrar em ação, não, é a ação divina tocando o tempo, o kairos de Deus, o tempo oportuno, o momento em que Deus está dizendo, é a hora, faz parte do ciclo da Terra, daquilo que eu codifiquei, e essa palavra, ontem na live que nós fizemos do culto, eu falei, amados, hoje o hotel está lotado lá, fazendo um círculo de oração lá em Jerusalém, por conta do dia da celebração, que eles usam essa data para jejuns a respeito da queda, a tomada de Babilônia em Judá, né, a destruição do templo. A destruição do primeiro templo e do segundo templo. Isso, no ano 70. Então, eles fazem lamentos e tudo por isso. Mas o foco, de fato, é esse. O foco do mês de Áviv, do nono, é essa porta que se abre. Essa palavra foi tremenda. A porta que se abriu. Nós estamos tomando posse dessa porta e crendo que Deus vai nos dar essa... e vamos trabalhar assim, vamos entender que é preciso esse alinhamento, precisamos estar sempre trabalhando em relacionamentos e edificando cada vez mais para que na multidão desses conselhos venha de fato o despertamento e que esse nosso inimigo saia derrotado, que a incredulidade é uma desgraça. E nós não podemos deixar que ela nos enfraqueça e nos apresente discursos de falência, quando, na verdade, Deus tem promessas e Ele vai cumprir essas promessas. Amém. Eu estou feliz aí. Tem um aluno ali, o aluno da minha direita. Vai, Osias, é você mesmo. Eduardo, já fechando esse assunto, né? Eu queria, porque já está dando o horário também aqui, só para falar para o apóstolo Adriano uma impressão que Deus colocou no meu coração, apóstolo. Deus me mostrou você, tá, numa sala de cirurgia, você como o cirurgião principal numa operação
e você entrava todo cheio de cuidado, todo protegido, com tudo, né, com as luvas, com máscara, com tudo, né? E quando você ia operar, quem você estava operando era um outro cirurgião que era companheiro seu, né? E Deus me falou para falar para você que nesse ministério apostólico teu, você vai estar cuidando de muitos outros apóstolos, não apenas outros pastores, mas outros apóstolos. E o que acontecia naquela sala de operação é que a pessoa estava consciente. E quando você vinha, às vezes, e pegava um instrumento, um bisturi, alguma coisa, aquela pessoa que estava na cama para ser operada queria ficar dando opinião para você. Não, esse bisturi não, pega o outro, tal, não sei o que e tal, e ficava tentando, porque, poxa, era um cirurgião também. Ele quase que queria se auto-operar, né? Mas aí o que você fazia, né? Você, com toda a calma, você primeiro aplicava uma anestesia naquele seu colega, tá? E aquela anestesia deixava ele, então, inconsciente, e você podia, então, operar, tá? De uma forma precisa. Então, Deus me falou para falar para você, tá? Que vai vir muitos aí, né? Que vão se achar iguais e que vão querer dar opinião, e que na hora de você tocar na vida deles, tá? Eles vão querer dar sugestão e dar opinião, mas que ele quer te dar essa habilidade e esse dom de você chegar e saber aplicar uma anestesia para colocar aquela pessoa num estado de ser pastoreada, de ter um coração rendido ao pastoreio, e que Deus vai te dar essa habilidade, antes de você entrar na vida, tá? De você preparar aquele paciente, aquele seu colega, tá? Para que esteja totalmente rendido, e Deus vai te dar muita graça com isso, de estar curando e ministrando pastores e apóstolos que provavelmente diriam: não tenho ninguém para me abrir, não tenho ninguém que cuide de mim. E eles vão confiar em você por essa habilidade que você vai ter, tá? Dessa palavra imobilizadora, né? Que vai ser aquela palavra da anestesia, que vai deixar a pessoa pronta, com o coração rendido ao pastoreio. Foi o que Deus me falou para você. Então, julga aí. Eu recebo. Em nome de Jesus, amém? Eu recebo, amém. Aleluia. O apostólico sempre provoca o profético, não tem jeito não, meu amigo. O Luiz está calado, o Luiz só está olhando. Eu não vou falar nada, vou ficar mudo agora. Não, eu estou ouvindo tudo aí, eu estou ouvindo. Eu acho muito importante, de tudo que foi dito, nós compreendemos o seguinte, que Deus nos pedirá contas exatamente do que Ele espera de nós. Que Deus não nos pedirá contas do que Ele espera do outro. Às vezes nós é que pedimos muito de nós o que Deus espera do outro. Eu posso até mesmo dar um exemplo que há muitos anos em Itaperuna, depois de ministrar a pastores e haver um mover de Deus no meio dos pastores de Itaperuna, eles quiseram fazer um grande evangelismo e queriam que eu fosse o pregador. Eu disse: não, essa não é a minha função. A função é chegar a vocês. Ele disse: mas quem que nós vamos chamar? Aí eu falei do meu amigo Isaías Figueiró, que é o evangelista de impacto. O resultado é que não só em Itaperuna, mas em Campos e em Volta Redonda também depois, houve um mover tremendo de Deus e milhares de pessoas se converteram. Porque nós temos que entender que Deus tem alguém sempre melhor do que nós. Isso é algo que é importante, que nós seremos mais bem usados, que o importante é o reino funcionar, o reino chegar. E quando o Adriano estava falando sobre essa questão, até mesmo da questão da natura, a igreja tem que aprender com Jesus. Existe gente para a qual você não deve falar nada, você não tem que dar uma resposta sequer. Jesus, interessante que para Pilatos ele falou. A Bíblia mostra que com Herodes ele não falou nada. É como se dissesse: não merece uma resposta.
usando uma, quer dizer, o próprio Pilatos teve resposta de Jesus, mas Herodes não teve resposta nenhuma. E foi talvez um dos maiores juízos sobre a vida de Herodes, foi o fato de Jesus não lhe dar uma resposta a tudo que ele afrontava, que ele perguntava, que ele dizia e tudo mais. Para aquele homem, Jesus não deu uma resposta. E a Igreja de Cristo tem que aprender que, de fato, às vezes, a melhor resposta é não responder. Que há guerras que a gente só vence no silêncio. Deus mesmo disse a Josué: vocês marcharão e não abrirão a boca, vocês não falarão nada. Há guerras que não se ganha senão no silêncio. Isso. O silêncio é necessário. E quando nós abrimos a boca e falamos quando não devemos falar, nós nos perdemos. A Bíblia é clara que a língua é o leme. E se a língua é o leme, eu sempre digo que o coração é o timão. E Deus tem que estar com a mão no timão. E aí o leme vai para onde o timão mandar. Talvez nós, como igreja, ainda tenhamos que aprender essa grande lição que o Adriano falou e falou muito bem. Falou muito bem. Que não é simplesmente nós reagindo de imediato, né? Eu hoje mesmo estava falando sobre mansidão, que a mansidão no hebraico não é tanto a ideia latina de quietude, de tranquilidade, mas é a ideia de suportar afrontas, ser afrontado e permanecer inabalável. Então, a mansidão em si é aquela postura de fé que me deixa totalmente inabalável a o que quer que seja. E nós precisamos, como igreja, aprender isso. E quando nós aprendermos isso, nós estaremos sendo levados a uma outra dimensão. Porque na hora que abrir a boca, é como Jesus se manteve calado, mas na hora que abriu a boca na cruz, tudo aconteceu. E quando ele disse a última palavra, sepultou tudo, que é o está consumado. Eu creio que a igreja tem uma autoridade que a igreja ainda não entendeu. O dia que ela entender, é como o Adriano está falando, com fé, sem fé, querendo, não querendo, Deus vai curar. Deus vai fazer. Se o anjo vem ou não vem, se a água agita ou não agita, nada importa. Porque o que ele determina está feito. Né? Então, eu louvo a Deus por essa palavra e que nós entendamos realmente tempos e estações. Que nós entendamos o que o Senhor deseja e que façamos, reagindo como Deus espera. Eu, hoje em dia, eu digo o seguinte, eu estou começando a entender o propósito de minha existência diante de Deus. Para que eu vim? Para que eu existo? Por que eu sou como eu sou? E o que eu tenho que fazer? E é nisso que eu vou me aplicar até o final da minha vida. Luiz, você sabe o que eu fiz esta semana? Eu fiz uma lista do que eu não sou. Aí a minha vai ser muito grande se eu fizer. Entendeu? Eu fiz uma lista do que... Porque nós líderes e pastores, etc., nós temos uma demanda muito grande. A demanda da carência, da necessidade é muito grande. E a pressão da necessidade acaba, muitas vezes, nos arrastando para aquilo que nós não somos. Até parece que somos, mas não somos. E o Espírito Santo, ele me disse, né, algo que Deus tem falado muito conosco, que até Rosh Hashanah, que é 18 de setembro,
nós tínhamos que parar e fazer uma calibragem, né? E dentro disso, ele falou especificamente para mim o seguinte, ó, coloca aí que eu estou falando para você o que você não é. Então, não adianta pressionar, não adianta cobrar, não adianta exigir. Tenha clareza daquilo que você não é. Aí eu tem umas 15 questões assim, que parece ser, mas não é, não entendeu? Então, eu pus lá, porque eu falei, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor disse que eu sou. Como Paulo, em 1 Coríntios 15:10, as pessoas diziam que ele não era apóstolo, né? O apostolado dele estava sendo questionado e ele diz claramente, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, ele tinha clareza do que ele era. Agora, outra coisa interessante é que uma vez o Dr. Peter Wagner, um grupo de irmãos chegou perto dele e disse assim, apóstolo, dá-nos uma palavra para a nossa cidade. Ele disse, não tem nenhuma palavra. Ele tinha clareza que ele não se movia profeticamente. Então, é o seguinte, irmão, sinto muito, eu não tenho palavra para entregar para vocês. Né? E assim, seguro, sem nenhum constrangimento. Né? Então, é muito importante isso. Apóstolo Adriano, eu queria apresentar uma saudação, ainda que por causa do horário, porque nós lá na Espanha nós estamos à meia-noite, alguma coisa, né? Sim. Mas eu quero apresentar o pastor Jocildo Maximino. Ele, junto com a pastora Eva, são missionários há mais de 50 anos, atuando no campo missionário. Ele plantou, hoje nós temos um trabalho em Moçambique, ele foi o plantador desse trabalho, ainda tem trabalho com crianças na Beira, na cidade de Beira, em Moçambique, e hoje está em Corunha, La Corunha, onde ele tem plantado também uma igreja internacional, uma igreja que funciona ali naquela região, na Galícia. E eu gostaria que o pastor Jocildo ligasse aí o microfone aí e falasse, desse uma saudação aí, pastor Adriano conhecesse o irmão e o ministério do irmão. Apóstolo Eduardo, olha só, inclusive no momento que você entrou em blackout, foi quando eu fiz uma pergunta e o apóstolo acabou me contestando de maneira... Aquele grupinho lá da Brigada Religiosa e Social, né? O irmão também faz parte, exatamente. Então, com todas as postagens que são feitas ali, camarada fulano, camarada Beltrano, ele me fez deu uma resposta muito, muito oportuna, que depois eu queria até, se tivesse gravado aí, o Jonathan deve ter gravado, ou então... Foi o Zias que gravou esse pedaço. O Zias gravou? Foi. Passar para mim, porque eu queria dar assim para o Pedro Chipolse, lá em Moçambique. Sim, mas eu quero agradecer, realmente que já são quase 1h, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder participar. Eu venho correndo para poder pegar o restinho da live. Um prazer, viu, pastor Jocildo? Um prazer enorme. Eu sempre tenho um grande respeito pelos missionários, né? Assim, meu coração tem um grande respeito. Que o Senhor o honre, que o Senhor o abençoe abundantemente. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Também um prazer conhecê-lo e uma saudação para todos que estão aí. Eu tenho que desligar aqui porque a minha esposa disse, olha, ou você dorme aqui ou você vai dormir no outro quarto. Ok? E Deus abençoe a todos aí. E aqui, quando venham por aqui pela Espanha, eu sempre digo, se você vem a Portugal e no Porto, são 2h30, 3 horas de carro só para chegar até aqui. E se você vem à Espanha, se você não vem aqui, é porque você vai perder a oportunidade de comer um arroz com feijão que a minha esposa faz aqui, tá bom? O apóstolo já é freguês aqui da Espanha, de La Corunha, ele já vem aqui. O Jocildo tirou de letra essa pandemia lá na Espanha porque ele tem um remedinho antigo que ele toma quando vai para a África, vai e volta, que é a hidrocloroquina. Tão polêmica nos dias de hoje. Ele já usa isso há muito tempo, né, pastor? Sim, é verdade, é verdade. Vai viajar, é isso aí.
Lá é contra a malária, porque a gente, para não pegar a malária, então, coincidentemente, foi o antídoto aqui que nos ajudou, porque com 74 anos, eu não tenho estrutura para pegar esse corona, não. Essa corona, não. Essa corona me levaria para outra corona. Pastor Luiz está achando... Pastor Luiz, não é fácil. É que realmente, aqui agora em Corunha está tendo vários repuntes de contaminação e tal, e a gente tem que estar cuidando. Hoje mesmo na igreja eu falei que nós temos que estar restrito a 1 hora só de culto, todos com máscara, ninguém chegando muito perto do outro e tal. Temos que extremar as medidas, porque Satanás está esperando que uma igreja tenha um foco de contaminação para ordenar fechar todas. Como já aconteceu em algumas situações em Madrid. Ok? Pastor, boa noite a todos, que Deus abençoe. E beijão na pastora Eva aí, um abraço de todos aqui, tá? Sou saudade da pastora Eva também, tá? Que Deus abençoe vocês aí, continue. Amém. Obrigado, apóstolo. Obrigado por tudo. Um abraço a todos. Tchau. Apóstolo Adriano, poderia orar por nós, orar por essa equipe aqui e por todos os pastores, Vou esperar. Os que vão ouvir depois também. Sim, vamos orar sim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós proclamamos, em nome de Jesus, a liberação desta unção que rompe, que destrava, que abre caminhos. Senhor, nós proclamamos esta unção que identifica a porta aberta e atravessa esta porta aberta em nome de Jesus. Pai, cremos que este é um tempo que o Senhor abriu esta porta e ninguém poderá fechá-la. Em nome de Jesus. Pai, nós proclamamos Shalom sobre os teus filhos e filhas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo completo, inteiro e em ordem. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por conhecer estes irmãos e irmãs preciosos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. E agradecer o apóstolo Aloísio, que fez esta ponte, né? Meu amigo, apóstolo Aloísio, a pastora Luiziana, é um casal também querido nosso aqui. Precioso. Obrigado. Amém. Obrigado. Na próxima vez, próxima quinta, estará conosco Francisco Nicolau. Que bênção. Francisco Nicolau. Então, quer dizer, tudo da região aí. Tá perto. De Valinhos aqui. Muito bom. Valinhos, nem vinha, Valinhos. Está aí do lado de Campinas. Sim, pertinho aqui. Então, tá bom. Glória a Deus. Então, um grande abraço, apóstolo Eduardo. Amém. Sim. A palavra profética do Osias, né? Tremenda. Aleluia. Amém. Recebido aqui. Amém. Saudações a todos, graça e paz a todos. Obrigado pela presença aí dos irmãos. Vitória. Saída. Tchau.